Fala pessoal, beleza? Professor Betinho aqui e hoje eu vou resolver uma questão muito massa de física da prova da SpaceX 2022, uma questão que brincava com a parte de estática. Você que está se preparando para esse concurso sabe, né, muito bem que a prova da SpaceX adora estática, então vamos resolver essa questão de um jeito bem legal, tá legal? Porém, antes de eu ir para lá resolver essa questãozinha com vocês, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, tá? Deixar o seu like, se inscrever, isso é muito importante e você também vai acabar ganhando muito com isso, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver essa questão, vamos lá. Bom, então aqui está no quadro já a questão resolvida para você. Antes, uma coisa importante, todo ano praticamente tem uma questão de estática na prova da SpaceX. É um assunto muito bem cobrado, muito bem trabalhado, tá? Então já quero te adiantar que é uma questão, uma matéria que pode tranquilamente figurar esse ano para você, beleza? Então lá, o sujeito conta, né, que tem um garotinho aqui, fiz aqui o nosso, uma criaturinha andando aqui, beleza? E em certo ponto ele atinge uma distância máxima em relação a esse ponto A aqui, certo? Cara, quando ele fala distância máxima, é isso que você tem que prestar atenção nessa questão. Você vai ler a questão, quando ele fala distância máxima, é isso aqui que mata a questão. Sabe por quê? Quando ele tiver a máxima distância do ponto A, quer dizer que um passo a mais, essa madeira, né, essa prancha, descola e ela começa a girar. E a SpaceX quer que isso não aconteça, é o caso limite. O caso extremo, meu amigo, é quando essa barra está na iminência de girar, só que ela não girou ainda. Então, a distância máxima, ela acaba se relacionando com o quê? Com a normal que o suporte A exerce sobre a barra. Quando essa normal tender a zero, é o caso limite. Betinho, mas espera aí, a normal não pode ser zero. Concordo com você. Só que o que eu falei não é que ela é zero. Isso significa tendência, tá? Significa que a normal em A está tendendo a zero. Ela está muito próxima de zero. Ela está quase zerando. E o que significa isso em termos da física? Significa que essa prancha está quase que descolando aqui do suporte A. É o caso limite, o caso extremo que a SpaceX pede. Então isso aqui, você tinha que, né, saber, tá? Você tinha que dominar isso aí para poder atacar a questão. Até porque se você ignorasse isso, não tem como resolver a questão, por causa das equações, beleza? Mas tudo bem, vamos que vamos. Essa é uma questãozinha de prancha, né? Então você sabe que essas questões, praticamente todas elas se encerram usando as equações dos momentos ou torques. Você pode escolher qualquer ponto, já que esse corpo ele é homogêneo. Mas, cara, bata o olho aí e me fala, né? Qual que vai ser o polo? Pô, professor, o polo tem que ser aqui, o ponto B, claro. É muito fácil de você ver que essa barra, ela vai girar em torno do ponto B. É evidente isso, tá? Então eu vou equacionar os momentos com respeito ao ponto B. Lembre-se que os momentos, o momento é o quê? É a força vezes o braço de alavanca, né? Aquela distância entre a força e o polo em questão. Tudo bem? Certinho. Veja o seguinte, essa normal, ela não causa torque. Por quê? Tá aqui no quadro, porque ela é muito próxima a zero. Essa normal também não causa torque. Por quê, Betinho? Porque ela está aplicada em cima do polo. Lembre-se que momento é uma coisa que gera rotação. Experimente você abrir uma porta com a mão na dobradiça. Você não vai abrir essa porta, né? Prova é que eu vou abrir a porta pela maçaneta. É o lugar mais, né, inteligente para você abrir uma porta. Ou seja, se eu colocar uma força em cima do polo, essa força não causa momento, nesse polo, claro, beleza? Então, as únicas forças capazes de criar torque aqui são quem? A força peso do garotinho, bem como a força elástica, porque existe uma mola que está presa nas extremidades aqui, né? Também para que colocar uma mola, mas tudo bem, vamos que vamos. Olha só, somente essas duas forças vão criar torques apreciáveis, beleza? Isso é muito importante. Cara, o que acontece? Você pode equacionar, abrir as equações, mas eu acho que é válido você buscar um caminho mais rápido. Pensa comigo, eu tenho dois torques, porque eu tenho duas forças. Ora, se a força elástica fizer a barra girar para lá no sentido anti-horário, é claro que para poder preservar o equilíbrio, a força-peso gira em qual sentido? Horário. Quer dizer, o torque da força-peso deve compensar o torque da força elástica. Se a força-peso girar no sentido horário, a força elástica gira em qual sentido? Anti-horário. Ela causa a rotação em sentidos contrários. É claro, essa igualdade com duas forças te ajuda a ganhar tempo. E ela faz sentido. Mais uma vez, eu quero compensar o momento para a direita, criando um momento para a esquerda. É só isso.
a questão acaba aqui, ó. Daqui para baixo é só continha. Vamos lá. Quem é o torque da força-peso? Ora, é a força-peso vezes a distância dessa força com respeito ao polo. Eu chamei essa distância de Azinho. Está aqui no quadro. Peso vezes Azinho. Quem que é o momento da força elástica? Ei, professor, é a força elástica vezes a distância, tá aqui, ó, do seu ponto de aplicação até o polo. A SpaceX falou que tudo isso vale 10 metros. Ora, se tudo isso é 10 metros e daqui para cá é 6 metros, é sinal de que essa distância aqui é quanto? 4 metros. Está aqui no quadro. 10 menos 6. Pronto. Força-peso foi dado que é 400. Quanto vale o Azinho? Volta para cá. Eu sei que tudo isso, a SpaceX falou que é D. Pronto. Mas isso é 6. Ora, se tudo isso é 10 e isso é 6, essa pequena distância é quanto? Isso mesmo. É a distância D menos 6. Está aqui no quadro. Pronto. Né? Tá aqui, ó. Pronto. Legal. Vezes Kx, a formulinha da força elástica, vezes 4. Pronto. Legal. 400, D menos 6, tranquilo. A constante foi dado 25, a distância é 4. Cuidado aqui, porque a questão está em centímetros. Converti dividindo por 100. Pronto, aqui está. E aí eu fiz uma bagunça muito boa. Por quê? 25 por 100, vou até fazer aqui para você, ó. 25 por 100 é 4 lá embaixo. É 4 lá embaixo, né? Porque é 1/4, isso. Esse 4 corta com esse 4. Então, a minha direita sobrou quem? Somente 40. Use isso para ganhar tempo, né? Você, infelizmente, não tem acesso a calculadoras na hora da prova, né? Pronto, ó. Passei esse K dividindo, tá aqui. Isso é 0,1, porque, ó, isso é 1/10. Passei o 6 para o outro lado. 6 mais 0,1, 6,1, que é o nosso gabarito aí. Alfa é a resposta, tudo bem? Uma coisa importante, o aluno que não está em dia com a dinâmica, ele pode colocar aqui, ó, aquele famoso menos Kx. Nós sabemos que eu jamais vou usar isso. Menos Kx não existe para a gente. Esse menos é só para indicar isso aqui, ó. Se a elongação da mola foi para baixo, é porque, pela lei de Hooke, a força elástica é para cima. Esse menos, eu jamais vou computá-lo numa equação, tudo bem? Isso é muito importante, tá? Então você jamais vai colocar isso aqui nas suas equações. Use sempre o Kx. Bom, por último aqui, eu acho que é válido afirmar, essa foi uma questãozinha cantada em sala de aula, né? Questãozinha muito boa aí, quando o sujeito anda e essa normal tende a 0, tá? Então foi uma questãozinha, né, comentada em sala de aula aí, a questãozinha do ano passado, claro, né? E isso é para você, beleza? Então, para mim, uma das melhores questões da prova de 2022, que envolvia muitos conceitos aí que você tinha que dominar, tudo bem? Bom, então é isso, pessoal. Vocês viram, né, uma questão que não era tão complicada assim, um texto que assustava muito, mas na prática é só você realmente saber colocar as forças, não é verdade? Então, ó, se você gostou do vídeo, deixe seu like, manda aí para quem está se preparando para a SpaceX, eu tenho certeza que vai ajudar, tudo bem? Então, um forte abraço aí, bons estudos!